Bem-vindos a mais um Dado Sem Código. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos que eu vou mostrar para vocês como tratar a API. E a gente vai usar como exemplo de hoje e dos próximos vídeos a API do Pokémon. Eu conheci essa API depois que eu participei de um desafio de dashboards, né? Em que a intenção era construir um dashboard abordando o Pokémon. E aí eu esbarrei com essa API e achei ela interessante. Eu acho que ela é muito rica para a gente fazer uma exploração aqui de dados e entender como funciona uma API. Principalmente porque é uma API aberta, ela não tem senha, então ela não tem nenhuma autenticação. Então, para um começo aqui, para um primeiro trabalho, ela é muito boa. Ela vai ser de grande ajuda. Então, para a gente acessar a API, a gente entra em pokeapi.co. Aqui a gente encontra a home, que é onde a gente consegue fazer de, os testes de acesso. Clicando em API V2, a gente vai ter a documentação, né? E aqui a gente consegue ter os nós, né? O que a gente chama de nó são esses endpoints aqui, né? Na verdade, tem um endpoint, que ele é a composição da URL. Então, você tem aqui, ó, PokeAPI, API.v2 endpoint. O endpoint ele é efetivamente onde o link termina. E aí, cada um desses headers aqui, ó, cada um por exemplo, esse results aqui, ele é um nó. Então, dentro do endpoint tem diversos nós que esses nós vão conter as informações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nó de Pokémon, ele vai ter o endpoint Pokémon, ele vai ter vários nós aqui. Então, só para vocês entenderem. Aqui a gente tem o ID, né? Não necessariamente é o ID do Pokémon, ele pode ser um ID da API, tá? E aí aqui ele vem, ó, geração, aqui ele fala, quando a gente clica, ele expande. E aí isso aqui é uma estrutura JSON, tá? Para vocês entenderem a estrutura JSON, ele é como se fosse, pensa numa tabela, só que pensa numa tabela formatada como texto. Então, por exemplo, cada coluna da tabela ele vai ser um desses nós. Então, os nós e os resultados, quando você fala aqui name vai ser uma coluna, URL vai ser outra coluna. E aí dentro desse generation ele poderia ter vários resultados. Você vê que ele tem two keys aqui, né? Ele poderia ter diversas keys aqui e aí cada vez que aparecer name vai ser uma linha, né? Então aí name ficaria com uma coluna e cada resultado de name seria uma linha. É dessa forma que a gente interpreta um JSON, tá? A gente vai fazer isso na prática, que aí vai ficar mais fácil da gente visualizar esse contexto, tá? Eu queria só mostrar para vocês rapidinho, e aí a gente tem diversas formas de se consumir uma API, tá? Hoje, o próprio Excel ele consegue fazer a gente consumir uma API. Por quê? Por causa do Power Query e do Power Pivot, são ferramentas que são nativas do Power BI, mas que o Excel ele já pega essas ferramentas para poder ajudar a gente aqui. Então vamos lá. Eu venho aqui em dados. Detalhe, você já tem que ter o Power Query ativado. Se você não, não, não ativou o Power Query, você não vai conseguir fazer isso aqui. Mas vamos lá, você vem aqui, dados, obter dados, tá? Aí você pode vir aqui e escolher serviços online e outras fontes, web. A gente vem aqui web e aí a gente vai pegar ó, a URL da API e o endpoint que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem o contexto. Quando eu trago, ó, eu não preciso fazer nenhuma autenticação, tá? Ele vai perguntar se eu preciso de autenticação. Eu não preciso de autenticação. E aí, ó, ele vai trazer a resultado. Por que ele traz assim? Ele não traz uma tabela direta?
Porque ele tem diversos resultados aqui. A gente mandou uma informação e ele retornou outra informação aqui para a gente. Ó. Se eu pegar isso aqui e colocar no meu navegador, olha como ele vai voltar. Vai voltar da mesma forma. Ó. A diferença é que ali ele já deu uma tratada nos dados para a gente, tá? Ó, esse monte de links aqui, ele agrupou em lista para a gente. Ó, quando a gente vem aqui, cada um é um recorde. Recorde significa que ele está armazenando dados ali, tá? Então vamos conhecer cada um desses resultados. Count é assim, nesse nó, aliás, nesse endpoint, quantos nós, né? Quantos resultados tem dentro desse endpoint? Ele está contando aqui 1154, ou seja, dentro desse endpoint aqui, a gente tem 1154 resultados que podem ser consultados. Legal. A API, olha que interessante, a API ela tem uma inteligência aqui de limitar a 20 resultados por vez. Então a gente fez uma consulta aberta, que é sem especificar o que a gente quer, ele limitou a 20 aqui. Ele fez um limite de 20 e detalhe, né? Nesse next ele está dando os próximos 20. Então se a gente quiser construir um programinha para fazer as consultas para a gente pode, e a gente vai usar essa informação aqui, ó, next, para construir a próxima consulta. Tanto é que se eu pegar e fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma referência aqui e vamos dar um drill down. Aí eu vou e corta essa parte, tá? Então se a gente tivesse mexendo com programação, a gente poderia usar isso aqui para fazer a próxima consulta, né? Vamos fazer um teste. Vamos pegar esse offset aqui, vamos adicionar aqui. Offset, em linguagem de API, ele significa qual é o primeiro resultado. Então, offset é o ponto de partida. E o limite é o limite de quantos resultados a gente vai trazer. Vamos trazer aqui os primeiros 150 Pokémons. Vamos fazer isso aqui. Aliás, né, os primeiros 150 resultados. Não necessariamente serão os 150 primeiros Pokémons, mas vamos trazer aqui os 160. Só para a gente tentar pegar aí a primeira geração toda, tá? Ó, você vê que tanto deu bom que ele já trouxe o Next aqui reformatado para a gente. Ele está limitando a quantidades de 160 e o próximo offset é 160. Vamos ver se ele consegue trazer tudo para a gente? Vamos lá. 1154. Vamos ver. Eu acho que a gente vai conseguir consultar os 1154, porque o Next aqui ele não trouxe nada, mas ele trouxe o list aqui. Então vamos lá. Ó, você vê que ele dá uma opção de link aqui para a gente. O mouse ele já mudou quando a gente clicou. Vamos ver aqui. Legal. Ó, aqui ele está dando a opção da gente ter cada um dos registros. Então vamos lá. O próximo step é a gente conseguir converter isso aqui em informação para a gente. Então, vamos lá. Para a tabela. Ok. Aqui o que eu fiz? Eu converti o resultado para uma tabela. Até então a gente estava lendo isso aqui como se fosse um JSON, tá? Da forma do Power Query. Por quê? Com o JSON a gente vai entrando e fazendo e penetrando na informação. A gente vai mergulhando na informação para retornar ela. Quando a gente converteu em tabela, o que a gente fez? A gente converteu em tabela, a gente permitiu que a gente explore os dados de uma maneira um pouco mais estruturada, não só mergulhando neles, mas tabulando. Então, quando a gente converteu em tabela, a gente consegue meio que já transformar isso aqui em dados tabulados. Ó. Ele dá a opção da gente expandir as informações e ele vai trazer as duas colunas disponíveis. Lembra que eu falei? O name ele vai ser sempre a coluna e a URL também. E aí ele vai trazer isso como coluna e cada resultado vai ser uma linha. Ó, vocês podem ver. Ó. Cliquei em expandir, ele já trouxe aqui. Ó. Os resultados, a URL e o nome.
Então aqui, ó, eu já tenho. Acho que ele vai trazer todos os Pokémons aqui pra gente. Ó, a gente tem todos os Pokémons aqui já tabulados pra gente. Legal, vamos lá para o próximo passo. Vou só dar uma renomeada aqui, aqui também. Na verdade, FAPI. Vocês vão entender depois o porquê que eu fiz isso aqui, tá? Legal. Aqui a gente tem os Pokémons e as numerações deles. Ó. Vocês podem ver que tem uma numeração para cada Pokémon. Então, o interessante é a gente pegar e extrair essa informação daqui. Como que a gente faz? A gente vem aqui em adicionar coluna, extrair. A gente pode vir por aqui ou a gente pode fazer uma linguagem natural aqui. A gente vem aqui em colunas de exemplos da seleção e aí a gente faz o Power Query entender qual é a informação que a gente quer. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui a gente quer só o número 1. Então eu vou lá e digito o número 1. Ele já automaticamente já identificou, ó, ele identificou que provavelmente a gente está querendo as informações que estão só entre essas duas últimas barras, ó. Tanto é que ele já fez o contexto aqui pra gente, ó. Se a gente for fazer outra, não precisa nem entender muito de programação. Se você entender um pouquinho de inglês, você já vai entender que text between the delimiters, ou seja, o texto entre os delimitadores. Aí dentro de URL, o delimitador de barra e o outro delimitador de barra. 5 deve ser a quantidade de vezes que ele vai ignorar o delimitador. E aqui deve ser o ponto de partida dele. Então ele falou aqui, ó, a partir da URL, eu quero que você extraia o que está entre esses dois delimitadores, né? Você vai ignorar 5 vezes esse delimitador. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ele ignorou 5 vezes e a partir do próximo delimitador que aparecer, ele vai lá e extrai. Então ele está fazendo isso, né? Ele já fez essa inteligência aqui para a gente não precisar ficar batendo cabeça ali na coluna na parte de extrair. Então isso ajuda bastante na hora que você não sabe muito bem como que você vai extrair a informação ou transformar ela. Aqui a gente coloca um ID, dá um enter, ok. Pronto, a gente já tem a nossa coluna ID de Pokémon aqui. Converto para número inteiro, só para a gente ter um indexador de número. Joga ele para cá, é mais uma questão de organização mesmo. E aí a gente tem a nossa primeira tabela da API, né? Que a gente trouxe as primeiras informações. O que acontece? Agora a gente vai aproveitar porque a própria API ela já trouxe o próximo step da gente. Então aqui a gente tem o primeiro ponto que é índice Pokémons. Nossa primeira tabela é essa índice Pokémons. Ela vai trazer para a gente cada um dos Pokémons que estão disponíveis na nossa API. Próximo passo, a gente vai pegar cada uma dessas linhas e vai fazer uma consulta para retornar as informações de cada um desses Pokémons. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar a primeira aqui para ser o nosso exemplo. Tá? E aí vamos fazer o seguinte. Nova fonte. Outras fontes web. A gente cola aqui. A gente vai trazer o Pokémon número 1 aqui como exemplo, né? Ele vai fazer isso aqui pra gente. O que acontece? Vão ter várias informações aqui que a gente pode usar. Vamos dar uma explorada rápida para ver o que a gente já consegue trazer logo de início e o que a gente vai deixar de fora.
converto para tabela. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos trazer só o que é texto, tudo isso que está como lista, vou duplicar para a gente manter essa consulta aqui salva. Mas aqui ele está trazendo um monte de coisa, ó. Dentro de abilities, ele vai trazer um monte de coisa, de formas também, game indices também, held items. Então vamos tirar tudo que é lista, né? Tudo que for lista, a gente tira e deixa só o que for texto. Então, vamos lá. Abrir crescente. Ah, ele não organiza. Tá. Vamos tirar habilidades. Na verdade, a gente vai deixar Base Experience, Age, ID, is default. Vamos lá. Tira Abilities, tira Forms. Vai ficar Base Experience. Vamos tirar Game Indices. Vamos tirar Held Items. Vamos tirar Moves. Vamos tirar Past Types. E aí, Species, Sprites. Stats, Type. E deixa só o Age. Pronto. Legal, a gente fez isso aqui, né? Agora a gente vai pegar e vai pensar. Peraí, vamos lá. A gente vai transformar. Transformar colunas em linhas? Não, não é esse. Não. Na verdade, a gente pode deixar esse aqui, tá? Então, aqui a gente vai pegar e vai renomear, tá? Isso aqui é a consulta. Consulta características. Vamos olhar características. E aí, a gente vai pegar esse daqui, vai criar uma referência. Por quê? A gente quer usar essa lista aqui como base para a gente criar a característica de todos os pokémons. Aqui a gente pegou só do primeiro, ó. A gente quer criar de todos eles. Então a gente vai pegar e fazer isso aqui. A gente vai pegar essa lista aqui, né, e vai invocar isso como uma função. Então, primeiro a gente pega e vai pegar esse ID aqui. A gente pode usar o ID ou pode usar o URL. Eu vou sempre optar pelo que tem menos informação, porque quanto menos informação a gente fica trafegando, menos o nosso arquivo fica pesado. Então vamos lá. Vou transformar, adicionar como nova consulta. Na verdade, eu vou usar a referência mesmo. Então eu vou usar a referência, que eu não vou mais mexer naquela. Isso aqui a gente não mexe mais nessa índice Pokémon, tá? A gente não vai mais mexer nela. A gente vai usar ela só como base. Beleza. Fiz isso aqui, tiro, mantenho só esse. Aí a gente vai colocar aqui TB características. E aí daqui a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente tem que configurar isso aqui como como se fosse uma função, né? A gente vai usar isso aqui como se fosse um programinha de linha de código. O que a gente precisa fazer? Então, pessoal, para a gente poder transformar, para a gente poder puxar todas essas referências aqui, a gente vai precisar transformar isso aqui em uma função, tá? A gente vai transformar isso aqui em uma função personalizada. Eu vou duplicar aqui só para a gente ter um backup, mas na prática o que a gente precisa fazer? É uma coisa simples, tá? Nem chega a ser programação. A gente vem aqui em editor avançado, tá? Lembrando, a gente já fez o step, todos os steps que a gente precisa nessa tabela aqui. A gente vem aqui
Esse let é quando ele começa a fazer o passo a passo, tá? Na prática, o que a gente tem aqui? Quando a gente clica em editor avançado, a gente está entrando no modo programação do Power Query. Então, tudo que a gente fez com o mouse aqui, a gente consegue fazer também com código. Só que a gente não vai mexer com código aqui. A gente vai simplesmente transformar esses steps que a gente fez em uma função. A gente vem aqui, abre parênteses, vamos chamar de URL, porque é mais fácil da gente manusear isso, ou melhor, né? Como a gente tem o ID, então a gente vai ter ID, né? Que é o ID do Pokémon que a gente vai puxar lá. Isso aqui ele vai falar o seguinte, a gente está falando o seguinte pro Power Query. Ó, eu vou passar um parâmetro, depois desse parâmetro você vai executar essa função aqui, toda essa função aqui. Legal. Como que ele vai saber qual é o parâmetro? A gente vai ter que digitar. Tá? Depois que a gente digita, a gente precisa saber aonde que a gente vai colocar esse parâmetro. E aí onde mora o segredo. A gente vai colocar aqui, ó, no meio da nossa URL. A gente tem a URL, o que a gente faz? Né? A gente tem que declarar que é um texto. Tá vendo que ele está em vermelhinho aqui? Tudo que está em vermelhinho, ele está identificando como texto. Então a gente vem aqui, né? A gente vai jogar no meio do texto. Então a gente precisa colocar entre aspas até aqui, né? E depois abre aspas de novo e fecha. Por quê? A gente vai colocar o texto, depois a gente vai colocar o ID que a gente vai informar, ó, esse ID que está ali em cima, e depois a gente vai terminar com texto de novo, barra, barra inclinada. Ele está pedindo um, uma vírgula ali, provavelmente, vamos ver aqui. Na verdade, ele está pedindo vírgula porque a gente não concatenou. No Power Query, esse e comercial ele significa concatenação, tá? Então a gente está pegando esse texto aqui, concatenando com o ID e logo depois concatenando com a barra invertida, a barra inclinada de novo. Clicando em concluir, ele vai trazer para a gente o que a gente acabou de programar. Ó, ele até mudou, ele virou uma função aqui. Então, vamos só fazer um teste. Ó, se eu digitar 5, ele vai criar uma. Ó, e clicar em invocar, ele deveria trazer as informações dessa nova, desse número 5. Vamos ver o que aconteceu. Ah, legal. O que acontece? Eu tinha formatado ele como número lá e eu só consigo operar texto nessa concatenação que eu fiz. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui e, como eu tenho uma tabela fonte, eu vou excluir a formatação que eu fiz aqui na tabela fonte, tá? Só para ele já trazer tudo certinho. Olha, ele trouxe aqui, certo? Beleza. Aí aqui quando eu for inserir, eu vou usar um. Tá? O que acontece? Eu já me antecipei. Como eu percebi que ele deu problema, porque eu usei o simples, né? Quando você não coloca entre aspas, você está usando um número, eu já corrigi isso na nossa tabela lá. E agora eu vou fazer o teste colocando um como texto. Vamos lá. Também deu erro. É óbvio, né? Eu coloquei muitos uns ali. Vamos fazer um outro teste. Um aspas simples. Vamos ver se ele vai identificar que é um texto. Não, ele não identificou. Se eu colocar aspas simples na frente e colocar um, será que ele vai? Ah, agora foi. É isso. Para ele identificar que é texto, eu tive que colocar aspas simples, só um aspas simples na frente. Beleza. Nossa função está construída, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer ela para essa tabela características, para que ela possa aplicar essa função aqui em cima do nosso índice de Pokémons. Então a gente vem aqui, tabela TB características, adicionar coluna, invocar função personalizada, a gente vai e coloca aqui, ó, características. E ele pergunta qual é a coluna que a gente quer usar para executar essa função. Lembra que a gente tinha o ID lá, né? Então ele vai perguntar qual é a coluna que representa
o campo a ser preenchido? Ah, é a coluna ID. Então, beleza. A gente clica em OK. Faz referência a outras consultas ou etapas. Vamos ver uma coisa. Etapa função personalizada faz referências. Não pode ter acesso direto a uma fonte de dados. Recompila essa combinação de dados. Vamos pensar numa coisa. Esse aqui, ele está trazendo direto. Na verdade, vamos dar uma olhadinha aqui. Etapa função personalizada invocada. Ele está trazendo. Ah, tá. É porque a gente está usando a mesma fonte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa. Na verdade, a gente não precisa. Vamos duplicar essa aqui. Duplicar. Certo? TB características. Vamos deixar assim. Legal. Vamos tirar tudo isso aqui. E vamos só deixar o... droga. Voltar. Refazer isso aqui. Vamos duplicar. Vamos manter só esse aqui. TV carac. Aqui. E agora vamos buscar essa função personalizada de novo. Vídeo. Pronto. Então, por que ele deu erro aqui? Eu não posso usar uma fonte pré-processada para puxar uma função que vai trazer basicamente a mesma informação de lá. Então, como eu estava usando uma fonte pré-processada, ele deu esse erro de redundância aqui, tá? É uma segurança que o Power Query tem para alguns recursos, mas que a gente consegue ignorar essa segurança aqui só refazendo com o processamento do zero, tá? Então, ao invés de usar uma referência, eu dupliquei a consulta, então eu reprocessei a tabela desde o início para que ele continuasse a partir da função personalizada. Beleza, aqui ele vai dar uma tabela, lembra que a gente criou essa tabela aqui, ó, quando a gente fez, na verdade a gente fez essa aqui, ó. A gente criou essa tabelinha aqui, ele está repetindo essa tabela aqui para a gente. A gente vem aqui, ó, expandir, esse símbolozinho de expandir ali, né? E usa o expandir também aqui. Clique em OK e ele vai dar todos os resultados que a gente tinha ali. Detalhe, ó, ele está repetindo o ID. Por quê? Porque a gente tem vários resultados para para uma referência só. Então, muito cuidado aqui, porque ele está simplesmente fazendo o que a gente pediu. Ele está só replicando os resultados em cima de uma referência que a gente forneceu. Inevitavelmente vai duplicar, vai deixar várias vezes o mesmo número aqui. Tá? Só que a gente ainda não está com uma cara de tabela isso aqui. Como que a gente faz para ficar com cara de tabela? A gente clica aqui, transformar, coluna dinâmica. A coluna dos valores é essa aqui. Lembrando que a gente selecionou essa coluna de características name aqui, que ela vai virar as novas colunas. Então, as novas colunas que a gente vai criar são as que estão referenciadas aqui nessa coluna name aqui, que é a do meio. E aí ele pergunta para a gente quais são as colunas de valor, ou seja, tá, você está me falando que a coluna 2 você vai transformar em coluna, mas qual é a coluna que representa os valores? São essas aqui, ó, os da direita, a 3. Então a gente vai lá e coloca aqui, características value. Espera um tempinho, ele vai processar e ele vai dar uma cara de base aqui para a gente. Então, gente, aqui a gente conseguiu ter os resultados já em formato de tabela, tá?
Então, no step anterior a gente trouxe a, a função, aqui a gente conseguiu transformar isso em tabela já. Vocês podem ver que agora a gente não tem mais o ID repetindo, tá? Por quê? Porque a gente transformou o que estava repetindo em coluna. Então, o que estava em linha virou coluna e agora a gente tem essas informações em formato de base aqui, tá? Legal. Vamos ver o que mais tem aqui para a gente poder aproveitar. Aqui já tem outra base de links aqui para a gente poder puxar outras informações. Então, acho que isso aqui pode ser útil para a gente em algum outro momento. Eu vou deixar aqui do lado, só para a gente poder manter essa informação mais fresca aqui para a gente. E aí a gente tem aqui, vamos ver o que a gente consegue aproveitar já. Experiência base, altura, o ID que é o que a gente já tinha lá. Na verdade a gente já tem o ID, ele trouxe o ID aqui de novo. O que a gente pode fazer? Por enquanto, a gente só ignora. Depois a gente consegue higienizar um pouquinho mais a base, porque a gente está explorando, a gente não está exatamente criando um processo, tá? Aqui, se é o default, provavelmente isso aqui é para identificar algum tipo de variação do Pokémon, né? O nome, a ordem dele, deve ser a ordem dele na Pokédex, e o weight. Legal. Aí, quem manja um pouquinho de inglês já se ligou que aqui é o peso e aqui é a altura. Só que isso aqui tá com um nome tá com uma referência um pouco estranha. Vamos entender o que é o peso e o que é a altura lá na documentação. A gente vem aqui, vai na documentação aqui, vamos procurar. Vou dar um Ctrl F, weight. Quando eu vou aqui em weight, eu tenho aqui em hectograma. Hectograma, vamos ver o que significa hectograma. Hectograma é 100 gramas. Então, cada um é 100 gramas. Beleza. Quando a gente vai para rate, ele está logo aqui em cima, em decímetro. Então, o, o peso é a cada 100 gramas a altura é a cada 10 centímetros. Então, vamos lá. Voltando aqui, o que a gente pode fazer para ajudar a gente aqui? Vamos primeiro transformar isso aqui em número inteiro, né? E a altura a gente pode fazer uma multiplicação aqui e o peso a gente também faz isso aqui já. Número inteiro. Beleza. Aí aqui a gente faz um multiplicar 100. Na verdade, a gente pode fazer 0,1. Né? No caso, no meu computador ele está em inglês, eu vou usar 0,1. Né? O de vocês pode usar 0,1. Por quê? Porque aqui a unidade maior vai ser o quilo. Então, como eu tenho 100 gramas, eu vou diminuir uma casa decimal aqui. Então, vamos ver se deu certo. Ele estava aqui como 69. Ah, tá. Acho que o meu Power Query ele não está em inglês, então eu posso usar o vírgula. Vamos lá. 0,1. Teoricamente ele tem que alterar aqui pra gente. Aqui, tá vendo? Bonitinho. Então, vamos lá, o Bulbasauro ele pesa 6,9 kg. Né? E aqui a rate, a gente vai, multiplica por 10. 10 é decímetro, então vamos deixar em centímetro mesmo e aí a gente deixa aqui em 10, ou seja, 70 centímetros. Isso aí. Legal. A gente vai. Se for para transformar para aquilo, depois a gente toma esse cuidado. Mas aqui a gente deixa KG do lado
para identificar melhor. E aqui a gente deixa CM do lado para identificar melhor. Bem, essa foi a primeira aula aqui na parte de API. Então, só para a gente recapitular, tá? A gente está pegando a API do Pokémon, está fazendo a consulta na API, né? Nessa primeira tabela aqui, a gente fez a nossa primeira consulta, transformou ela em tabela, né? Depois a gente fez uma nova consulta, né? Que é essa aqui. A partir da primeira, a gente pegou o link, fez uma consulta, converteu para a tabela também, escolheu os dados que a gente queria, né? E aí a gente transformou essa tabela em uma função, né? A gente veio aqui no editor avançado, colocou esse parâmetro aqui para a gente conseguir transformar o nosso processinho aqui, né? O nosso Power Query em uma função, definiu a variável que vai gerenciar essa função e aplicou ela em uma tabela já um pouco mais preparada com as referências que a gente quer usar. Se a gente quisesse usar uma sequencial, era só a gente fazer uma tabela sequencial e usar os parâmetros na função personalizada. E aí a gente conseguiria o mesmo resultado aqui, né? Mas eu quis usar exatamente a referência exata que estava ali do Pokémon. Com base nisso, a gente criou essa nova tabela, né? Então a gente veio aqui, ó, a gente criou essa nova tabela. Trouxe os dados, transformou eles, né? Fez o pivô. Ah, um detalhe, tá? Na hora que eu criei aqui, que eu joguei, transformei as colunas em linhas, né? Eu tomei o cuidado de vir aqui, ó, opções avançadas, não agregar, tá? Se você clicar em contagem ou em algum outro, ele vai trazer tudo o resultado 1 aqui em cima, tá? Se você clicar em não agregar, ele vai trazer as informações do jeito que elas estão dispostas ali na tabela para a gente. E aí a gente já tratou alguns dados aqui. A gente já fez então uma função de multiplicação, ó. A gente pegou, transformou isso aqui em número e multiplicou esse aqui por 0,1, 0,1 e a altura a gente multiplicou por 10 por causa da referência da API, né? Para a gente ter a informação concreta que a API passa para a gente. E aí a gente tem aqui mais uma informação que é mais uma tabela de informações que são as características dos Pokémons. Eu vou só finalizar aqui a nosso primeiro vídeo, terminando de formatar essa tabela aqui para o que a gente precisa, né? Então, eu vou duplicar, tá? Essa aqui para a gente manter um histórico dela. Vou excluir esse location area. Depois eu vou excluir lá na função esse aqui depois, tá? Mas a gente vai usar o base experience. Eu vou transformar isso aqui em número inteiro, porque a gente vai usar ele pode usar ele para alguma coisa futuramente, né? A altura a gente já transformou em número também. O ID a gente não precisa, porque o ID ele já está ali no nosso na nossa consulta principal. Então a gente tira ele depois lá na nossa função personalizada. Um detalhe, tá? Por que ele está demorando tanto assim? A gente poderia fazer isso aqui, né? Isso é uma dica de produtividade. É porque eu quis mostrar para vocês a potência do que a gente consegue fazer com a API, mas a gente poderia simplesmente pegar isso aqui e fazer para 20 Pokémons e depois a gente só alterava a quantidade de Pokémons que a gente puxou. Lembra lá no começo? Eu escolhi fazer para 1000 Pokémons. Então tudo que a gente faz aqui ele vai fazer para os 1000 Pokémons. Então a gente só precisa tomar esse cuidado de usar sempre uma base menor de quantidade para a gente conseguir trabalhar sem perder produtividade, né? Então, beleza. Aqui, isDefault, a gente tem que transformar em um verdadeiro e falso, né? Porque senão ele vai travar aqui para a gente em algum momento.
Vou até. Pronto. E aqui a gente vai criar a coluna de exemplo, né? Na seleção. E aí a gente vai transformar isso aqui. Você está vendo que ele está trazendo o nome do Pokémon. Não é mais só a referência. Então aqui a gente vai trazer efetivamente o nome do Pokémon. Aqui, ó, nome. Aí vamos formatar, né? Bulbasaur. A gente formata, beleza. Aí aqui quando o nome tiver um traço, eu quero que ele substitua por espaço, certo? Ele vai substituir, legal. Aí vamos ver quando ele for Mega, eu quero que ele traga o Mega na frente, Charizard X. Aqui ele já dificultou pra gente. Então não vamos mexer nisso, vamos deixar do jeito que ele está trazendo aqui, para a gente também não ficar deixando o nosso modelo meio maluco. Legal. Dá ok. Ele vai trazer os nomes do jeitinho que a gente formatou lá. Ó, que legal. Agora ele já está trazendo os nomes direitinho. Apago aqui. E aí a gente já tem a nossa tabela de características principal. Tá? É isso. Na próxima aula a gente continua isso aqui. A gente dá umas corrigidas no nosso modelo, na nossa função ali de puxar as características para vocês entenderem como que isso se relaciona com a tabela e até mesmo para a gente conseguir evoluir com mais agilidade os próximos passos, tá, gente? É isso. Obrigado. Até mais.